Hoje eu estou aqui com Bruno César, tio Bruninho. E aí, Bruno, tudo bom? E aí, cara, tudo bom? Tudo Prazer bom, estar aqui. Prazer é meu. Já tava namorando, vendo todo mundo vindo participar do programa aqui. Eu tava namorando também, esperando a minha vez. Me diga uma coisa, qual é a sua formação? Todo mundo conhece hoje o tio Bruninho, né? Conhece as coisas que o tio Bruninho produz, tudo, mas mas vamos falar um pouquinho sobre Bruno César. Qual é a formação? De onde Bruno César vem? Quando é que a música começa na vida de Bruno César? A música tava na minha rotina desde criança e eu não sabia, né? Eu já era o cara na turminha que fazia paródia fácil, que fazia rima, que rimava com os nomes, que brincava desde cedo com isso. E não tinha consciência desse lance da música, não. Mas lá para os 16 anos, foi até tarde, por 16 anos, minha mãe tinha um violão, que nos anos 80 todo mundo tinha um violão em casa, né? Era costume. Minha mãe tinha um violão e não saía daqueles acordezinhos lá, daquela musicazinha que ela gostava de tocar, bem simplesinha. E um dia deu um estalo, despertou, e eu tive vontade de pegar e tal, e ela com cuidado com aquele violão, um Digioge 82, que hoje em dia é uma peça raríssima, relíquia. Ela até tem esse violão ainda. E aí eu aprendi em poucas semanas o que ela demorou a vida toda para aprender. Isso deixou ela bem espantada nesse sentido, assim como foi rápido. Um colega de escola me deu uma dica ou outra, e aí ela me presenteou um violão no momento crítico, né? Meu pai estava fazendo faculdade de computação, eu queria nada com nada com a faculdade de computação, e minha mãe me dá esse violão, quase que meu pai dando ele na minha cabeça, e da minha mãe também, por conta desse violão que eu ganhei. Aí daí minha cabeça não saiu mais da música, eu já comecei a compor umas musicazinhas como todo mundo que começa com acordes repetitivos e sequências iguais, mas continuei na computação ainda. Chegou um tempo, no 7º período de computação, eu larguei tudo para cima e fui tentar fazer faculdade de música. Primeiro, como eu cresci numa igreja batista, né? Na Batista da Capunga, e depois fui para uma presbiteriana, tinha um seminário batista, que era carta de recomendação do pastor. Ele recomendava, e eu fui estudar no seminário batista. É que eu aprendi a teoria básica da música, o solfejo, o básicozinho, feijão com arroz, e passei na Federal. Quando eu entrei na Federal, aí que minha vida como músico mudou. Tudo que eu sei, eu aprendi por lá mesmo. Paralelamente, eu tocava violão direitinho e caí na noite do Recife, tocando MPB, nos bares da época. Eu e meu amigo Betinho, que você conhece bem. Conheço. A gente tocou uns 10 anos na noite. Aí fiz a faculdade e me engajei com tudo que podia lá. Tudo que podia. Coral, orquestras, grupos representativos da universidade, contracante do professor Flávio Medeiros, um grupo experimental na época que era um grupo de sinos, não tinha aqui no Nordeste, o Flávio trouxe, que é um chimes, hoje em dia o grupo chama-se Chimos, e o repertório era de música de Natal, e eu e outro amigo, o Wendel, começamos a arranjar para o repertório brasileiro esse instrumento, e aí começou o Bruno Arranjador, sob a orientação do professor chamado Dierson Torres, e eu comecei a arranjar para esse grupo de sinos, fiz parte, entrei no Contracantos, fizemos turnê na França, viajamos, então aproveitei a universidade ao máximo. E logo no meio do caminho, eu fui convidado para ser professor da extensão. E passei o tempo na extensão, regi coral da FAD, UFPE. Passei no concurso do SEMO, terminando a faculdade, passei no concurso do SEMO, que é aquele Centro Musical de Olinda, né? Educação Musical de Olinda. Passei no SEMO para educação infantil. Fiquei lá no SEMO alguns anos com a educação infantil. E, paralelamente, também passei na seleção de uma escola, que é a Escola Conviver, que eu fui dar aula para os pequenininhos, e é aí que começou a carreira do tio Bruninho. Pouco tempo depois, logo no comecinho de tudo ainda, teve concurso do Conservatório Pernambucano. Já fazia uns 14 anos que ninguém entrava, não tinha seleção, e foi um páreo bem duro, mas eu consegui entrar. Aí, quando eu passei a ser professor de harmonia popular, eu mergulhei nisso,
né, e arranjo. Mergulhei no livro de Angueste, Almir Shediac, e terminei. Hoje, de repente, eu sou, junto com o Marcos FM, um dos poucos especialistas em harmonia popular mesmo aqui na cidade, nesse sentido. Então, a carreira musical profissional começou daí, né? Pela universidade, pelo seminário, dando aula, e foi mais ou menos isso. Engraçado que tu falas que você aproveitou tudo que tinha de oportunidade dentro da universidade. Tudo. Essas oportunidades é que faz a diferença, né? Dentro de um curso que você está fazendo. Né? Meu pai fala que a oportunidade para todo mundo é um cavalo selado, né? Então ele passa na sua frente assim uma vez na vida e você tem que pular, agarrar e ir se embora. Outros cavalos vão passar, um sem sela, que é mais difícil de subir, outro mais distante, que se você pular errado você cai com a cara no chão. Então a oportunidade passou assim, e todas que passaram nesse sentido de segmento de música, eu me agarrei com elas, especialmente na formação. Ô Bruno, e tio Bruninho hoje a gente conhece, mas antes de ser tio Bruninho, você falou aí que estava, né, arranjos, tal. Tu trabalhasse com que artistas? Qual foi o trabalho que tu fizesse até chegar aqui a ter o teu próprio... Antes de ser o tio Bruninho, né? Aí eu pegava tudo que aparecia para escrever. O professor Dierson Torres me dizia que enquanto ele é estudante, tem que praticar esse lance do arranjo, da escrita e soltar o vento que um dia aparece, né, o resultado disso. Então, logo na faculdade ainda, eu tive a oportunidade de Jorge Deltinho me procurar através da produtora dele. Ele estava querendo montar o site, e veja como ele é um visionário, isso há quase 20 anos atrás. Isso. Queria as cifras. Ele tinha uma obra vasta, uma obra imensa, uma coisa assim de 30, 40 vinis, assim, uma coisa monstruosa, 300 tantas músicas, e queria que a gente cifrasse para colocar no site, né? Eu já tinha ouvido bom, já era meio maloqueiro da noite já, e aí me juntei com o Betinho também de novo, a gente sentou e cifrou em lotes. Aí fiz esse trabalho para Jorge. Na faculdade ainda, um colega do meu pai do Banco Central me foi apresentado, que é o Chico Bezerra, né? Funcionário público, e o Chico estava começando o projeto do Forró Bochote e primeiro queria escrever as partituras de um disco dele. Eu não sei se era para registro ou se era para site, mas eu escrevi as partituras a melodia só do Chico Bezerra. E posteriormente o Chico me convidou para fazer a pré-produção do disco, mas não como produtor ainda. Eu fiz uns 2 ou 3 discos de pré-produção com o Chico Bezerra aqui. E aí caí na noite mesmo para tocar com as bandas, sabe? Toquei em uma porção de banda de forró, toquei com Rosaura Muniz, né? Margot Cavalcante, Severo Nascimento, que era o projeto Flor de Romã. Tava lá tocando guitarra, e o Betinho sempre lá tocando baixo, era acorde a caçamba. E aí toquei com esse pessoal, passei 10 anos realmente na noite, e quando recebi o convite de Júlio Leal, né, para integrar uma banda que era diferente, era um pé de serra diferente, é meio roqueiro, mais jovem, que era a banda Seu Januário. E aí fui muito feliz porque fui gravar o disco, coloquei composição minha no negócio, e o momento era muito propício de renovação do forró pé de serra. E a gente quebrou muitos paradigmas com a banda Seu Januário. Nós fomos a primeira banda assim de forró mesmo, assim, a puxar um trio no Galo da Madrugada com nome próprio, com foto na frente, assim. Foi a primeira grande coisa que eu fiz na vida, foi ter um trio elétrico com a minha cara estampada assim. A primeira grande conquista. E aí, nesse tempo, eu puxei junto comigo para dividir a responsabilidade do Dudu do acordeon, né? O meu irmão lá colocou as fotos lado a lado e foi dividir a responsabilidade junto, que era grande demais para uma pessoa só que estava começando a fazer isso. Então a gente rodou com a banda Seu Januário, fechou por aí à vontade, tocou por esse Nordeste afora. O tempo foi passando e eu mais focado nas coisas acadêmicas, estudando muita harmonia popular. Mas, enfim, corri atrás e me especializei em harmonia popular. Outra grande conquista fora o tio Bruninho, em 2014,
eu fui convidado pelo Lúcio Azevedo, da Orquestra Universal, com a missão de escrever os arranjos para o Jota Quest. Vinha para um evento aqui em Recife, e aí os arranjos de orquestra foram escritos por mim. E terminou que eu acho que quem ia reger na época era Ivandro Espírito Santo, e ele teve um problema de saúde, né, sério, e não pôde reger. Eu acho que a história foi mais ou menos essa. E eu terminei sendo convidado para reger também, né? Então eu fiz os arranjos e regi com o Jota Quest. Foi uma experiência também grande. E hoje, o projeto Tio Bruninho, pra gente fechar aqui. Tio Bruninho começou fazendo festas na escola, né? Foi, Tio Bruninho começou dentro daquela escola que eu falei, que eu comecei o trabalho. Eu queria trabalhar com os pequenininhos, né? Que eu fui designado para trabalhar com os pequenininhos. Tomei um susto, que eu achei que eu ia trabalhar com criança de 10 anos. E a diretora fala assim, não, 2. Aí eu quase morro do coração, não tinha material, não sabia o que fazia, mas quando dei a primeira aula, eu me apaixonei por aquela galerinha assim, que estão ali de coração aberto, chega a dar um abraço verdadeiro, sabe? E isso aí me cativou. E eu não tinha material para trabalhar com eles, não tinha muita coisa em livro, não tinha muita coisa em disco. Eu comecei a compor essas músicas e pegou, as crianças gostaram, se encantaram com isso. Chegou em casa, as mães me perguntaram onde tinha esse disco e não tinha esse disco. E aí eu, sem grana também nesse sentido para produzir um material desse, vim bater na porta do estúdio. Desse estúdio aqui, do Gusdel, que abriu as portas a mim e disse, não, cara, vem fazer aqui, a gente resolve isso aqui. Vamos fazer rápido. Vamos fazer que eu acredito no projeto. Isso que foi a coisa mais legal, assim, né? Nessa estrada, muita gente, eu fico até emocionado, porque muita gente acreditou no projeto. Você, Gustavo, Betinho, né? Então os caras acreditaram no projeto e gravamos o disco, o Canções do Dia, Canções da Noite. Eu achei que ia vender 50 cópias para o pai da escola. E, sei lá, em menos de um mês tinha estourado e vendido 1.000. Refiz e vendeu 3.000. Quando eu vi, estava em todas as escolas da cidade, sabe, o disco. A gente gravou em 2010, outubro de 2010. Por isso mesmo que ano que vem a gente faz 10 anos de carreira. Foi em 2011, já surgiu a demanda para tocar em aniversário. A mãe disse, vamos fazer uma banda, Bruninho, para tocar na festa da minha filha, com as músicas do CD. E fizemos o primeiro show. E do primeiro viraram 3, porque 3 pessoas estavam lá, assistiram. 3 virou 6. E quando cheguei em 2012, 13, a gente estava fazendo 105, 108 shows por ano em festa de aniversário. Quando os shoppings descobriram a gente, e a gente começou a fazer shows maiores, né? Os primeiros palcos grandes que pegamos foi de shoppings. Gravamos o segundo disco, o Arraial do Tio Bruninho, e o lançamento foi super engraçado, porque a gente fazia muito evento na Vila 7, era uma livrariazinha que tinha em Boa Viagem pequena, que depois ficou grande, e dava 50 pessoas, 70, e a gente pensou no lançamento, sem dimensão do que era já o Tio Bruninho na cidade, e esperou 50, já na Toyolex, quando foi para a Toyolex lá, a gente botou um bonezinho, os amigos parceiros que sempre acreditaram, Lourinho, Filmes, né? Trouxe câmera para filmar ao vivo, transmitir ao vivo, tal, assim, esperando 70. E aí não tinha um copo d'água para oferecer pro povo, vender nada, não tinha nada disso não, era só o palquinho com showzinho mesmo. Deu 700 pessoas. Que o próprio diretor lá da empresa virou manobrista e saiu correndo para estacionar os carros. Aí foi crescendo e em 2014 foi um marco pra gente, né? Foi a gravação do DVD. Que eu, sem experiência, gastei tudo que tinha juntado os anos todinho em 2 dias. Porque a gente botou gerador para 2 dias, equipes para 2 dias e gastou muito dinheiro. Mas foi um marco na carreira, um divisor de águas e que botou a banda em outro patamar. Pra frente, a gente se juntou 1 ano depois, 2 anos depois, a banda se junta no janeiro
e decidi fazer um disco todo novo, todo autoral, que é o disco Escola. Então a gente se juntou para gravar junto. Gravou um pedaço na própria produtora da gente no escritório e trouxe para o estúdio para mixar. Isso ficou com um toque bem intimista, o disco Escola. Foi muito bonito, o cenário, tudo desenhado por mim, figurino, o cenário, o solzinho estava lá na minha prancheta. Isso eu tomei conta de praticamente tudo junto com o Carol. Depois veio o Luau do Tio Bruninho, né? Que foi um disco belíssimo, acústico, no Luiz Mendonça, foi um showzaço. E a carreira agora está virando por 10 anos. E Bruno, e tem o Tio Bruninho, mas o Tio Bruninho hoje não é só a parte do CD. Tem os outros empreendimentos todos que vão acabar se agregando aí e valorizando. Eu vejo que tu valoriza muito também o ensinamento, né? Sim. Para as crianças. Isso. Né? A educação musical para eles. Então hoje a gente tem 2 lojas de instrumentos e tem 2 escolas também de música, uma na Zona Norte e outra na Zona Sul, e o escritório que administra a banda. E o foco agora, Tio Bruninho, 10 anos de carreira. Olha aí. É isso aí. Bruno, prazerzão. Ô, cara, obrigado pela parceria de sempre. Olha aí. Valeu.